E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre regência. Deixa eu chamar aqui. Sobre regência, né? E não que é a minha área, né, de trabalho. Não sou regente, eu não sou nenhum maestro de corais, de orquestras, mas a gente acaba fazendo alguns papéis, por exemplo, quando você toca em alguma banda, né? Então você quer passar uma ideia, de repente você é um líder ali daquela banda, aí você não deixa de ser um regente. Necessariamente você não precisa tocar um outro instrumento para você ser um regente. Isso aí tem muito isso em bandas populares. Por exemplo, o meu instrumento é o violão e a guitarra, mas eu acabo conversando com o baterista, passando a ideia para o baterista e ele faz mais ou menos o que eu estou pensando. Enfim, o regente ele é um líder, vamos dizer assim, é um líder, né? Então é interessante a gente pensar que tem uns passos a passos, né? Uns passos que a gente deveria pelo menos entender, né? Até porque se você quer ser um profissional da área e você vai encarar uma orquestra ou um coral, o que for, da área da música, e se tiver um líder lá, você tem que entender o que ele está falando, entender o que ele quer passar para você, né? Então, para as pessoas aí que têm um pouco aí de curiosidade, né, eu vou passar aqui uns passos, né? Isso aqui é um trabalho de faculdade, tá? Já para de início avisar, é um trabalho de faculdade que do grupo UNIS, né? Do grupo UNIS, né? Bacharel em música. Então vamos lá. O primeiro que é interessante para as pessoas que vão conhecer um pouquinho da área. Como que qual é o comportamento do regente, né? O que ele faz e o comportamento dele durante o ato ali da regência. Bora lá. Então, uma das primeiras coisas que o regente faz é um alongamento. Eu não vou fazer aqui porque aqui eu estou sentado, mas você pode fazer, alongar seus braços. É muito parecido, né, com quem, para quem canta, né? Quem toca também, né? Então, alongar os braços, né? Fazer um alongamento, tal. Desculpe por estar sentado, tá bom? Era legal estar em pé aqui, mas aqui fica mais fácil para eu gravar. Então, você fazer um alongamento, tal, você pode fazer um alongamento facial, né? Porque tudo isso aí você vai e você vai passar para os seus comandados ali, né? Fazer um relaxamento antes, eu acho que isso é importante. Então falamos né? São 7 passos rapidinho, tá? Um alongamento e relaxar é um passo, tá legal? E então alongamento, relaxamento, tal, ficar o mais confortável possível. Respirar também é importante, né? Você entrar, né? Perceber a sua respiração. Isso daí tira um pouquinho a ansiedade na hora que você vai tocar, na hora que você vai reger. E assim você vai começar a pensar virtualmente, vamos dizer assim. Num coral, ou no que você for, você vai pensar em, né, como que você vai fazer as entradas, né? Eu acho que isso é importante, né? Isso daí você pode fazer qualquer tipo de movimento. Você pode fazer os movimentos aleatórios, né? De aleatórios. Você pode pensar num quadrado aqui, você está pensando já reger aqui no quadrado e tal. Então falamos do alongamento, da respiração, realize movimentos aleatórios, né? Evite alguns momentos, imite alguns movimentos, Então o que é? Por exemplo, quando você está liderando alguém, principalmente, você consegue, até seus movimentos próprios, você já consegue falar para a pessoa o que você quer, né? Então quando você quer piano, pianinho, o que é piano? Baixo, né? Piano. Quando você quer algo grande, você puxa mais alto, né? Então são movimentos até que você consegue passar para as pessoas o que você quer, né? Então você encolhido, pianinho, né? Isso daí é uma das coisas, né? Que você pode fazer, né, que já é uma coisa programada assim para regência. Algumas coisas também você pode colocar do seu dia a dia, tá certo? Então, por exemplo, você tem você conhece alguma, sei lá, por exemplo, você está cantando uma música que tenha futebol, regendo uma música que tenha futebol. Então, na hora você pode pensar que você está chutando a bola, né? Isso tem muito, principalmente em música brasileira. Você vê alguns regentes, né, de orquestras brasileiras fazendo isso.
Então você está cantando, tocando uma música lá, sei lá, uma música lá do Jorge Ben, né? Fio Maravilha, nós gostamos de você. E você pode, né, pensar na música e reger a música, até porque o coral vai ser o seu espelho. Então o que você fizer, o coral vai estar junto, né? Deixa eu ver mais aqui. Vamos praticar um pouco de linhas imaginárias, né? Então antes de você reger, é interessante você pensar que você está dentro ali de um quadrado, é como se você estivesse num quadro, numa TV, e que as pessoas estão olhando para você e você precisa se movimentar. De preferência, fazer os movimentos assimétricos, né? Então, para onde uma mão vai, a outra vai junto, né? Você pode usar a batuta, né? A batuta, deixa eu ver, é tipo deixa eu pegar uma caneta aqui. Você pode usar a batuta, eu vou fazer aqui com a minha caneta e você fazer os movimentos, tá certo? Tem gente que gosta de usar, tem gente que não gosta. A gente vê bastante o pessoal, os maestros das grandes orquestras usarem, né? Mas não são todos, né? Vamos praticar um pouco a linha imaginária, né? Os movimentos com os braços, né? Eu já falei, e pratica os movimentos faciais, né? O que acontece? Você está falando de alegria, normalmente o maestro ele vai rir, né? É importante, então... Na hora que você está falando em alegria, sorriso, você, poxa, por quê? Você ri. Então, para que o músico, na hora que ele estiver tocando ou cantando, ele olha para você para fazer a mesma coisa, né? Não sei se vocês já perceberam. Quando o professor ou o regente, você quer uma nota forte, ele abre a boca, né? Então, e assim vai. Então, são esses, né? São esses passos. Foi bem rapidinho aqui, deixa eu ver quantos minutos aqui. Em torno aí de 6 minutos, 7 minutos, ficou um pouquinho longo, me desculpem, mas é só para ter uma noçãozinha bem básica mesmo sobre regência, e o pessoal que tiver curiosidade, né, principalmente nessa área, é uma área bem bacana. É lógico, né, é uma área que requer bastante estudo, né, principalmente se você for para a área da linha erudita aí, requer bastante estudo, tem que ter uma boa compreensão de leitura musical, né, para quem não sabe, as partituras, né? Conhecer bastante também, eu acho que é interessante, colocando mais uma ênfase aqui também, conhecer bastante quem foi que escreveu a peça, né? Então, se você vai tocar uma música, igual eu falei do Fio Maravilha aqui, é lógico, eu gosto dele, então, do Jorge Ben, eu amo Jorge Ben, então fica fácil para eu falar do Jorge Ben, né? Então, se por exemplo, você pega um músico que você não conhece, é interessante antes de você passar isso para o coralista ou para o músico, né, que você entenda primeiro, para que você possa passar isso. Então você vai falar música do Renascimento, se você pegar um ator lá do Renascimento e você não tiver conhecimento, como que você vai passar? Então é interessante isso e entender bem, né? Legal, pessoal? Isso daí é a nossa dica. Abraço a todos.